Primeiramente, bom dia para não ser mais educado, né, princesas e garotos? Bom dia, gente! Bom dia, sol! Bom dia, estrelas! Bom dia, você pai! Bom dia, você mãe! Bom dia, você jovem! Parece até aqueles baleiros de ônibus, né? Mas na verdade só é um professor estimulado e alegre para dar sua aula matinal. Então, vamos ao que interessa, meu oitavo ano. Hoje eu vim falar para vocês de algo que eu sempre trago na sala de aula, porque é um dos assuntos assim que particularmente que eu mais gosto na sintaxe, né, do nosso português, que é falar sobre transitividade verbal. Em vários momentos aí falando sobre predicados, né, sobre predicado verbal particularmente, eu já trouxe algumas questões que são pertinentes a essa transitividade, né? A transitividade, ela fala sobre a relação entre os seus verbos e os seus complementos. Beleza? Pegaram aí esse link, então já vai anotando no caderno, dá uma pausa nesse vídeo, tá? Vai pegando essas definições e vai anotando no caderno. Então a transitividade ela fala, né, sobre essa relação dos verbos e seus complementos, né? A transitividade verbal, ela pode ser dividida entre os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Eu vou começar essa aula de hoje falando apenas sobre os verbos intransitivos e os verbos transitivos diretos, beleza? Então, fiquem atentos. Os verbos intransitivos são aqueles verbos que eles não necessitam de um complemento, né? Ou seja, ele por si só, ele e o seu sujeito, eles têm um sentido completo. Como, por exemplo, eu posso dizer Mateus morreu. Desculpa, viu, Teu, por ter usado o teu nome. Mateus morreu. O verbo morrer, ele não necessita de complemento. Por quê? Se eu digo Mateus morreu, para que serve um complemento se já está morto? Se o sujeito já está morto, precisa de algo para complementar e para que dê sentido, né, a esta oração? Não precisa. Mas se porventura eu for dizer Mateus precisa de, só o verbo precisar automaticamente, né, quando a gente fala, ele já pede uma complementação, ele já pede que coloquemos depois dele algo que vai dar o seu sentido completo. Então, por exemplo, o verbo precisar, o verbo comprar, o verbo dar, né, o verbo comer. Então, todos esses verbos, eles precisam de um complemento. Na dúvida sobre o que são verbos, né? Verbo, né? Assim, bem basicamente, bem rápido, é só vocês pegarem aquela palavra e conjugar, beleza? Claro que todo verbo ele tem uma definição completa, podendo aí ser um verbo de ação, um verbo de fenômeno da natureza, um verbo de estado, tá? Então, particularmente hoje, nós estamos falando sobre verbos e seus complementos, beleza? Então, se vocês pegam uma palavra lá, como por exemplo o verbo morrer, ele não necessita de um complemento. Eu morro, tu morres, ele morre, né? Vós morreis, nós morremos, eles e elas morrem. Então, verbos como este não necessitam de complementos. Os verbos que não necessitam de complementos, a gente vai chamá-los de verbos intransitivos. Ou seja, ele não transita, ele não percorre nenhum outro caminho que necessite necessariamente de um complemento. Aprenderam? Sacaram? Ó, tô deixando aqui já uma foto do meu cabelo alinhado. Estou alinhado e aliviado. Não vou virar mais rachas. Acho que vocês cansaram da minha saga com o cabelo enorme, mas eu já cortei, né? Tô mais leve. Mas é isso, vamos voltar ao que interessa. Verbos intransitivos, né? Ressaltando mais uma vez, são aqueles que não necessitam de complementos. Existem uma lista enorme de verbos intransitivos e que eu vou deixar para vocês lá no WhatsApp. Massa, vou deixar também a página da atividade. E temos, consequentemente, os verbos
transitivos. Se eu falo sobre verbos transitivos, eu falo de verbos que transitam e verbos que possuem uma complementação para que haja o seu sentido completo, beleza? O verbo transitivo, ele pode ser dividido em verbo transitivo direto, que são aqueles em que não necessitam de preposição. Então, para que vocês entendam sobre transitividade verbal, sobre verbos transitivos, é necessário que vocês deem uma olhada também no material de preposição, beleza? De, para, com, até, em, sob, né? Existem várias preposições. Então, se eu digo verbos transitivos diretos, eu estou falando de verbos que têm complementos, mas que essa ligação entre o verbo e seu complemento, ela não se dá através de uma preposição. Mas Kelvin, quando é que acontece isso? Quando nós temos os verbos transitivos indiretos. Eles sim necessitam, né, de uma preposição para ligar o seu verbo ao seu complemento. Mas neste momento, vamos nos preocupar com os verbos intransitivos, que são super fáceis. Até de olhar, você já consegue notar quais são esses verbos intransitivos. E os verbos transitivos diretos, que são aqueles que são ligados ao verbo sem preposição. Como, por exemplo, Kelvin comeu chocolate. Qual é o verbo desta oração? Comeu, não é isso? Eu como, tu comes, ele come, vós comeis, nós comemos, eles e elas comem. Então, Kelvin comeu chocolate. Este comeu e o chocolate, né, é uma relação de um verbo e o seu complemento. Mas perceba que este verbo e este complemento, nós temos aí a palavra chocolate, que é um substantivo, e temos o comeu, que é um verbo. Entre eles não há nenhuma preposição. Preposições, como eu falei anteriormente, são de, para, até, com, sob, né, até. Então, percebam que não existe nenhuma preposição entre comeu e chocolate. Eles são neutros. Então, se não tem esta preposição, é aí que a gente vai identificá-lo como verbo transitivo direto. Beleza? A grande sacada é observar quais são as preposições. Então, a dica de hoje é vocês estudarem preposição, tá? Pega uma olhinha no YouTube, claro que eu vou deixar para vocês o material. Claro que vocês têm esse material também no livro didático. Claro que vocês também têm esse material no caderno, porque eu já passei várias e várias vezes. E é algo que vocês necessariamente precisarão saber, né? Principalmente neste ano, em que falaremos bastante sobre preposições. Massa? Então, eu vou deixar no WhatsApp uma atividade para vocês, né? Algo para vocês lerem, algo para vocês assistirem, para além desse vídeo. Vou deixar uma atividade de fixação também. Peço que vocês assistam esse vídeo, tá? É muito importante que vocês sempre assistam, porque não é difícil burlar a cabecinha mágica do professor, né? Principalmente o professorzinho aqui de vocês. Por que eu estou falando isso? Olhando o canal do Seno no YouTube, eu percebi que o número de visualizações dos vídeos estão relativamente baixos. E o que isso significa? Se os views, as visualizações estão baixas, significa que vocês não estão acessando as atividades nem os nossos vídeos, né? Esses vídeos que a gente acorda cedo para preparar para vocês. Então, deem uma olhada, deem uma observada. É super válido assistir nossas aulas. É um momento de interação, de matar a saudade, né? Sei que vocês estão em casa morrendo de tédio, morrendo de saudade de mim, mas é isso aí. Vamos curtir o nosso dia, vamos aproveitar a nossa aula e até a próxima. Beijão, um abraço e até mais.